Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, corrigindo ordenação de colunas no listbox. Ordenando de A a Z. Listbox com mais de uma coluna ordenada. Aula 42. Então, vamos chamar aqui o nosso formulário e vamos se adentrar a um detalhe muito importante. Aqui na minha caixa de itens, primeiramente a gente vai estar criando um botão para chamar o nosso formulário com os códigos fornecedores. Então, vamos criar este botão agora, Visual Basic, desenvolvedor, Visual Basic. Clico em exibir, meu Project Explorer. Então, agora eu tenho dois formulários no nosso projeto. Tenho o meu FRM Basic Fornecedores e o meu FRM principal. Então, como é que eu faço para estar chamando o meu FRM Basic Fornecedores no meu FRM principal? Como é que eu faço isso? Vou chamar este formulário dentro deste. Simplesmente, eu venho no meu FRM principal, vou clicar em exibir, caixa de ferramentas. Então, vamos pegar aqui na nossa caixa de ferramentas. Observe que eu vou estar selecionando aqui um Command Button, ou seja, um botão de comando. Está aqui o meu Command Button, observe. Cliquei sobre o mesmo e vou estar desenhando aqui na nossa tela. Observe que eu estou com ele selecionado ainda. Se eu clicar no nosso formulário, vai acabar adicionando um outro Command Button a mais. Então, exibir, caixa de ferramentas e vou clicar na nossa setinha para sair a seleção. Observe. Então, eu vou pegar esse objeto aqui, vou arrastar aqui para dentro, só para que eu aproveite esse espaçamento. E o meu Command Button vai ficar aqui do lado. Então, para que ele vai servir? Ele vai servir apenas para chamar o nosso formulário. Deixa eu só verificar aqui a altura do mesmo. Ele está com, deixa eu verificar aqui a sua altura. Observe que sua propriedade do range está com 24. Observe. Já minha text box também está com o valor de 24. Então, estava só dando uma olhada para verificar se ambos estão com a mesma altura. Então, aqui no meu Command Button, eu vou apagar esse Caption. Observe que o seu Caption está com o Command Button 6. Então, vou colocar simplesmente 3 pontinhos, só para que o meu usuário saiba que ao clicar nele, ele vai chamar alguma coisa. Vou tirar aqui deixa eu verificar aqui a sua posição do seu texto. Está na Position Above Center, ou seja, eu vou deixar no centro mesmo. Perfeito? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é aumentar um pouco o tamanho da sua fonte. Vou deixar essas bolinhas aqui um pouco mais escuras, ou seja, eu vou deixar no negrito. E aumentar um pouco o tamanho da fonte. Então, eu vou colocar como negrito, vou deixar como 12. Vamos ver como é que ficaria. Perfeito. Vou só diminuir um pouco ainda. Eu acredito que está bom. Vou só dar um nome para o mesmo. Vou chamá-lo de BTN, underline, carrega, underline, formulário. O nome, sempre friso isso. O nome é o nome que você bem entender, beleza? Então, sempre dá um nome intuitivo ao seu objeto. O meu vai se chamar BTN, underline, carrega formulário. Como o próprio nome já sugere, ele vai carregar o formulário. Então, basta dar um duplo clique aqui no mesmo. Vamos só primeiramente verificar aqui como é o nome do outro formulário que eu vou estar chamando. É o FRM Basic Fornecedores. Então, vamos lá. Duplo clique no nosso botão. Vou colocar aqui FRM Basic Fornecedores. E para que eu possa chamar o mesmo, eu utilizo a propriedade show, ou seja, vou estar mostrando. Então, vou digitar aqui de forma correta. Agora sim, já aparece para mim, show. Então, se eu vim aqui no meu FM principal, eu vou chamar por aqui mesmo, através do meu formulário, chamando através da nossa macro, e vamos chamar o nosso formulário, Então, no meu cadete está aqui o nosso botão, cliquei e ele vai chamar o nosso formulário. Observe que está aqui o meu formulário que está sendo carregado. Então, no tema da aula de hoje, a gente vai fazer uma correção antes da gente aprender como pegar essas informações e repassar para objetos de um formulário para um outro formulário com outros objetos. Então, observe aqui, Uma coisa muito importante, se você observar, ele ordenou de ordem alfabética. No entanto, tem duas observações que a gente tem que fazer aqui, A primeira delas é o seguinte: repare que o Caio, que é a letra C, está abaixo do Gleidson, que é a letra G. No entanto, o Gleidson está ordenado, o João também, aparentemente, a Letícia, entre eles tem o José na letra minúscula. Então, o Caio ficaria mais acima. Por que o Caio não foi ordenado de forma correta? Bom, aqui ele está fazendo diferenciação entre palavras
em maiúsculo e em minúsculos. Então, como é que a gente tira a dúvida? Ó? Se eu fechar aqui, ó, vou fechar aqui também o meu formulário. Vamos no nosso banco de dados dessa vez. Então, eu vou diretamente no meu banco de dados, ó, BD Excel. Vou dar um duplo clique no mesmo. Então, primeiramente, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou deixar tudo em maiúsculo ou tudo em minúsculo, ou somente as iniciais em maiúsculo. Então, o ideal é que eu tenha um padrão. Então, para que eu possa fazer isso aqui rapidamente, eu vou colocar simplesmente aqui igual, uma fórmula mesmo, igual a maiúsculo. Eu poderia fazer essa conversão diretamente via código, mas o ideal é que eu converta antes de salvar essas informações dentro do meu banco de dados. Então, vamos converter diretamente aqui, ó. Então, maiúscula, vou pegar esse texto aqui e vou deixar em maiúsculo. Então, deixa eu arrastar aqui. Então, observe que ele já converteu aqui todos esses nomes em maiúsculo, ó. Observe. Tá aí o João e tá aqui em maiúsculo, ó. Aqui como está agora e aqui como está convertido, ó. Então, simplesmente eu vou fazer o quê? Vou copiar isso daqui, vou dar o Ctrl C, vou colar aqui sobre eles e vou colar sem formatação, ó, somente os valores. Perfeito. Agora eu posso apagar isso daqui. Foi apenas para fazer essa conversão e mostrar a você que está, como é que está ficando essa classificação. Perfeito? Vou salvar aqui. E vamos fechar o nosso banco de dados. Então vamos primeiramente reparar, ó, como é que está a disposição dessas informações. Ó. Observe que o último da lista é o João, porque foi o último item a ser cadastrado. No entanto, como eu quero ordenar de ordem alfabética, o João não pode ser o último item dessa lista. Você há de concordar comigo. Então vamos fechar aqui o formulário, perdão, o banco de dados, e vamos acessar o nosso formulário. Então novamente, CAD itens, vou clicar aqui na nossa caixinha e vamos verificar como é que está a distribuição das informações. Ó. Então observe que o Caio agora já aparece lá como o primeiro registro, ó, de forma correta. Ó. O Caio é o primeiro, o Gleidson é o segundo, José terceiro, João, Letícia, o Marcos, Maria, Nívia, o Ricardo, o Rian e o Sávio. Então aparentemente está ok, você há de concordar comigo. Ó. Aparentemente ele ordenou de ordem alfabética de A a Z a segunda coluna. No entanto, há um problema. Qual é esse outro problema? Não sei se ficou perceptível quando eu ensinei essa ordenação. Perfeito? E eu observei aqui que há um problema na ordenação da primeira coluna. E qual é o problema? A primeira coluna não está acompanhando a ordenação da segunda coluna. Vamos observar uma coisa. Ó. Vou tirar um print para ficar mais fácil. Ó. Tirei um print. Vamos fechar aqui o formulário. Vou abrir o meu banco de dados e vai ficar mais fácil a compreensão. Então, o meu banco está aberto. Vou dar o Ctrl V aqui para colar o print que eu acabei de tirar. Deixa eu só recortar isso daqui. E vai ficar mais fácil de entendermos aonde é que está o erro. Ó. Então, vou recortar aqui o que tiver a mais e apenas colocar realmente o que eu quero comparar aqui com você. Ó. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Ó? Observe que estão os valores. Vou colocar aqui lado a lado com a minha coluna e vamos comparar. Ó. Observe. Observe o seguinte, ó. Vai ficar agora mais fácil. Ó. O Gleidson, ó. 1, 2, 3, 4 é o código do Gleidson. Se você reparar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e onde é que está o Gleidson? Está aqui na linha abaixo. Ó. Observe que quando eu fiz a ordenação, o código do fornecedor não acompanhou o nome do fornecedor. Ó. O Caio é o primeiro, porque ele está na ordem alfabética, como é a letra C, na hierarquia da ordem alfabética. Não tenho nenhum registro com a letra A, iniciando com a letra A, nem com B. Então, o primeiro só pode ser o C. Ó. Porém, ele colocou o Caio lá como primeiro, de forma correta. No entanto, se você observar aqui, ó, o código Caio ó, é 123316. E já o Caio ficou com o código 1234, ó, que era o código do Gleidson. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Ó. O Sávio LTDA está com esse código 16166. Se a gente observar, esse código 16166 é pertencente ao João. Ou seja, quando o João foi ordenado, ó, observe onde é que está o João, ó, passou a ser o quarto registro, esse código dele não acompanhou para ser o quarto registro. Acabou ficando aqui na minha última posição. Ou seja, eu ordenei a segunda e a primeira coluna não ficou ordenada. Então esse ajuste é o que a gente vai estar fazendo agora. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Então, um ajuste já fizemos. Vimos que ele faz diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, uma ordenação já está feita. Ou seja, já está ordenando a segunda coluna de forma correta. Porém, a primeira não está acompanhando a ordenação da segunda. Então, vamos corrigir. Ó. Vou salvar aqui. Vou fechar o meu banco de dados. E vamos fazer essa implementação. Ó.
Então, vou clicar aqui em desenvolvedor, Visual Basic, FRM principal. Na realidade, vou trabalhar agora com o FRM Pesca e Fornecedores, lembrando que eu quero tanto lhe ensinar como pegar uma informação de um formulário, como é este, ou seja, eu tenho um outro formulário, como também pegar essa informação da mesma aba, sem precisar de criar um formulário a mais, perfeito? Então vamos lá, ó. Então o que vamos estar fazendo aqui, ó? Vou dar um duplo clique aqui no meu formulário, e abaixo aqui eu tenho o meu ordenar list box colunas 2, ou seja, a rotina que está ordenando o list box, ó. Perfeito? Ordenar list box 2, coluna 2, porque ele está ordenando pela segunda coluna como critério, ó. Então vamos lá, ó. Tá aqui a ordenação aqui abaixo. A primeira coisa que eu vou estar fazendo vai ser o seguinte, ó. Vou colocar uma terceira variável, vou precisar de uma outra variável e vou chamar ela de call. Esse call faz referência à coluna. Eu poderia vir aqui e digitar coluna, ó. Como eu poderia simplesmente deixar só o C. No meu caso, eu vou botar o call só para diferenciar e também não precisar digitar tanto, perfeito? Então vamos lá, ó. Então eu tenho 3 variáveis declaradas ambas do tipo integer. E o que acontece aqui dentro da nossa estrutura, ó? A nossa estrutura está fazendo uma verificação, está comparando valores, no entanto, ele não está considerando a primeira coluna. Então, a primeira coluna está ficando fixa e a segunda coluna está sendo comparada e está mudando a posição dos valores. Então, eu preciso também fazer uma estrutura para coluna. Então, vamos lá, ó. Aonde aqui entra a coluna? A coluna vai entrar aqui abaixo, ó. Após esse if. Esse if aqui, nada mais é que eu estou fazendo o quê, ó? Vamos colocar um ponto de interrupção aqui e primeiro vamos debugar para ficar mais fácil a compreensão, ó. Então, vou chamar, na realidade agora dessa vez eu vou chamar diretamente esse formulário, vou executar aqui, ó. Ele vai chamar diretamente o nosso formulário FRM Pesca e Fornecedores, e vamos pressionar a tecla F8 para debugarmos, ó. Então, observe, ó, o meu for, meu i partindo de zero, que o meu início tem valor em 0 e vai até 10, pois a contagem de itens que eu tenho lá dentro do nosso list box. Porque eu estou subtraindo 1, lembre-se que a contagem do list box começa, aliás, o valor do list box começa em 0, já a sua contagem começa normalmente de 1 em diante, perfeito? Ou seja, eu contei lá 11 linhas, porém, como o valor começa em 0, eu tenho que subtrair uma linha. Então, por isso tem esse menos 1 aqui, ó, perfeito? Tanto ele tem aqui para as linhas como para as colunas, ó. Legal? Então, o que acontece aqui, ó? Ele está me dizendo que eu tenho um total de 10 itens. Ou seja, eu tenho de 0 a 10. Então, no total, eu tenho 11 itens. Então, vamos lá, ó. Partindo de 0 e vai até 10. E aí, o que eu vou estar fazendo, ó? Repare, vou pressionar a tecla F8. Antes de debugarmos, ó, repare que, nesse momento, ó, o meu primeiro item que está sendo listado é o Gletsu Excel, ó. Repare, ó. O Gletsu Excel é o primeiro item do meu banco de dados. Vou colocar o cursor aqui sobre o nosso próximo registro. E aqui ele está pegando o meu segundo registro do meu banco de dados, que é o Rian. Perfeito? Ou seja, como é que eu consigo pegar o segundo registro nessa estrutura? E aqui na primeira estrutura eu consigo pegar o primeiro. Repare que aqui, ó, na minha primeira estrutura, eu vou de i, partindo de 0, que é igual ao meu início, e vai até o total itens. E o meu x aqui, ó, ele é igual à minha variável i, ou seja, ele é igual a 0, já que o meu i parte de 0, mais 1. Ou seja, eu estou pegando o próximo valor. Perfeito? Então, por isso que eu consigo pegar o valor atual e comparar com o próximo valor. Perfeito? E aí eu comparo um com o outro e verifico se a posição deles se deve inverter ou não, ó. Então, o Gletsu, por ordem alfabética, pela hierarquia do alfabeto, vem antes do Rian. Você há de concordar comigo. Então, o que vai acontecer, ó? Vamos verificar. Vou pressionar F8. E observe que ele não entrou dentro dessa estrutura. Perfeito? Ele só vai entrar dentro dessa estrutura quando tiver que trocar de posição entre as palavras, ó. Então, o Gletsu, como é o primeiro item da lista, já vimos que o Caio vem antes do Gletsu. Então, vamos lá debugar mais um pouco, ó, para que a gente ache o Caio aqui para ficar mais fácil, ó. O Gletsu Excel. E nesse momento aqui é o Rian. Vou pressionar o F8. Vai de novo, ó. Continua sendo o Gletsu Excel. Ele continua sendo comparado com os demais itens, ó. O próximo item é o Caio Concertos. Ou seja, ó, o Caio, dessa vez, ó, o Caio vem antes de Gletsu, dentro da hierarquia do alfabeto. Você há de concordar comigo. Então, vou pressionar F8, ó. Aqui eu estou verificando se ele é maior. Perfeito? Estou verificando se ele é maior do que esse item aqui. Como ele não é maior,
Observe o que vai acontecer, ó. Perdão, aqui eu estou verificando se ele é maior. Como ele é maior, ele vai executar o que estiver aqui abaixo, ó. Então, vou pressionar o F8 e observe, ó, a minha variável temporária, nesse momento, ela está vazia. Então, ela vai assumir o quê, ó? Ela vai assumir o valor de Caio, ó. Então, o Caio vai ficar guardado dentro da variável temporária, pois eu vou agora comparar o quê, ó? Observe que o meu list Caio concertos e agora o Gleitson e o Excel, ou seja, eles trocaram de posição, ó. Vou pressionar o F8, o list Gleitson Excel, a minha variável temporária é Caio concertos, então pressionei o F8. Então, agora sim, ó, o Caio concertos passou a estar listado na minha variável i, pois assumiu aquele valor de temporário, ó. Vou pressionar o F8 e agora, ó. Agora eu estou comparando quem, ó, o Caio concertos, ou seja, o Caio concertos assumiu a posição do Gleitson. Então, o Caio concertos agora vai ser comparado com as demais palavras que estiver após ele. Se ele encontrar uma outra palavra que seja antes dele, ele vai novamente fazer essa troca de posição e vai voltar a comparar as demais palavras. Acho eu que você está entendendo agora a lógica, ó. Observe, ó. Vou pressionar quem é o próximo registro, ó, é a Nívia LTDA. Como a Nívia não é maior, como o Caio não é maior que a Nívia, então o que, é que vai acontecer? Ele não vai executar isso daqui, ó. O Caio vai continuar na mesma posição e não vai trocar de posição com a Nívia, ó. Repare, ó. Pressionei o F8, não executou nada disso daqui, ó. F8. Então ele vai fazer isso para todas as palavras. Como eu tenho 11 no total de registros, que vai de 0 a 10, então ele vai fazer isso daqui 10 vezes, a comparar com o meu primeiro registro, perfeito? Então eu vou comparar 10 registros, como eu tenho 11 registros no total, eu vou comparar 10 registros com o meu registro primeiro, perfeito? Então vou pressionar aqui o F8, então observe, ó, deixa eu só verificar aqui, o meu I vale 0, o meu X aqui vale 6. Então observe aqui, o X vale 7, agora vai valer 8, vai valer 9, vai valer 10, deixa eu verificar qual é a palavra que está agora nesse momento, o João AS. Vamos verificar se tem algum registro após ele. Vamos verificar aqui. Observe que o meu X agora vale 11. Qual é o valor que está acrescentado? Nenhum valor, ó. Então agora o que, ó? O meu I vai valer 1, ou seja, agora eu vou pegar o próximo item a ser comparado. Quem é o próximo item a ser comparado, ó? Vou pressionar a tecla F8. Observe que agora eu vou pegar o Rian, ou seja, o meu primeiro registro agora passa a ser o Caio. Agora eu vou comparar o próximo registro, que é o Rian. O Gleitson já ficou esquecido, vamos dizer assim, ó. Perfeito? E agora o Gleitson está sendo comparado, o Rian está sendo comparado com o Gleitson, porque o Gleitson está no outro lado da listagem, ó. Repare. Lembre-se que começou a minha listagem com o Gleitson, Rian e por aí vai, ó. Só que o Caio, como está na frente do Gleitson, trocou de posição com o Gleitson na ordenação. Perfeito? Então, vou pressionar a tecla F8. Então, como essa ordem aqui, o Rian é maior do que o Gleitson na ordenação das palavras, então eles vão trocar novamente de posição, ó. Vou pressionar o F8. Observe que a variável temporária vai assumir quem, ó? O Gleitson Excel, ó. Observe, ó. Então, agora eu vou comparar quem, ó? Novamente o Gleitson. Eu vou comparar ele com quem? Com os registros que estão após ele, ó. Perfeito? Ele não vai comparar mais com o Caio, porque já foi comparado, ó. Então vai comparar com as demais palavras, ou seja, eu tenho 11 registros. Já comparei o Caio com todas as palavras, ou seja, já comparou com mais 10 palavras. O Gleitson agora vai ser comparado com 9 palavras. E assim vai, perfeito? Vou pressionar o F8, vou pressionando. Observe aí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora vai fazer o quê? A troca de palavras, ó. O Rian vai ser comparado com quem, ó? Deixa eu verificar, com a Nívia, ó. E observe, ó, já assumiu o valor temporário, vai trocar de posição. E assim vai a ordenação, perfeito? Creio eu que você já entendeu. Então, o que é que acontece aqui, ó? Se você observar, eu estou comparando apenas os nomes que aparecem na minha segunda coluna. No entanto, os meus valores aqui, ó, continuam os mesmos. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou parar o meu código, duplo clique no meu formulário, vamos novamente aqui, ó, localizá-lo, vou tirar esse ponto de interrupção e aqui, ó. Após eu fazer uma verificação, eu vou colocar um terceiro for, perfeito? E aí, para que serve esse for aqui, ó? Quer dizer, para a minha variável call, que vai indicar a coluna. Eu vou partir de qual coluna? Vou partir da minha coluna 0 e vou até qual coluna? Bom, aqui se você tiver inúmeras colunas, você tiver mais do que 2 colunas, como eu tenho, no meu caso aqui eu só tenho 2 colunas. Então, no meu caso, como eu só tenho 2 colunas, basta eu colocar até 1. Por que até 1? Porque a minha coluna 0... Porque a minha primeira coluna tem o valor de 0. A minha segunda coluna tem o valor de 1. Então, vai de 0 a 1. Perfeito? Se você tiver mais do que 2 colunas, se você tiver inúmeras colunas, você pode tanto colocar o total de colunas, subtraindo
por 1, pois lembre-se que a sua contagem o valor começa a partir de 0, então sempre vou ter que subtrair 1 no final. Ou por outra, você pode colocar de forma dinâmica. Suponhamos que seu projeto pode crescer as colunas de alguma forma, perfeito? Então, você simplesmente pode botar da seguinte forma, ó. Ponto, column, count, ou seja, a contagem de colunas. E como eu disse para vocês, se eu fizer aqui column count, eu vou contar 2 colunas, porque a contagem começa em 1, perfeito? Porém, os valores começam em 0. Então, se eu fizer isso, vai de 0 a 2. Então, quando ele for fazer a verificação, ele vai verificar a coluna 0, a coluna de valor 1, e não vai achar a coluna de número 2, porque não existe. Então, eu coloco aqui menos 1 para também subtrair a contagem das colunas, ó. Perfeito? Então, dessa forma aqui está bem dinâmico. Ou seja, se o meu projeto eu acrescentar mais uma coluna nesse projeto, eu não vou ter preocupação nenhuma em vir modificar o meu código. Se eu criar mais 2, 3 colunas, a mesma coisa. No entanto, se eu fizer isso aqui, ó, de 0 a 1, não vou precisar desse menos 1, obviamente, porque eu já estou dizendo que é de 0 a 1, ou seja, eu já estou desconsiderando a minha coluna com valor de número 2, pois não existe a mesma. Porém, se eu aumentar o meu projeto, eu vou ter que vir aqui e modificar a contagem das colunas. Então, vamos fazer da seguinte forma, ó. Vou deixar assim mesmo, ó, ponto column count, menos 1. Perfeito? Assim está de forma dinâmica. E aí, o que é que eu faço agora? Agora é muito simples, ó. Observe que aqui eu defini, ó, a coluna de forma... Observe que aqui eu defini a coluna de valor 1. E como eu defini a coluna de valor 1, observe que eu coloquei o número 1, ou seja, eu deixei estática. Eu apenas disse ao código que eu quero que tu verifique apenas a coluna de número 1. Não disse a ele que eu queria que verificasse a coluna 0 e a coluna 1. Entenderam a lógica? Então, o que é que eu vou estar fazendo, ó? Vou simplesmente trocar esse 1 por call. Simplesmente isso, ó. Vou colocar a call aqui também. E aqui também. Eu creio que você já entendeu a lógica, ó. Por quê, ó? Deixa eu só trocar esse daqui também. Porque meu call vai partir de 0 e vai até a contagem de colunas menos 1, perfeito? Ou seja, vai de 0 a 1. Então, ele vai verificar a primeira coluna de valor 0 e depois vai fazer um novo for e vai verificar agora a coluna de número 1, ou seja, de forma dinâmica. Ele vai verificar coluna por coluna. Simplesmente isso, ó. E aí, o que eu faço, ó? Acima desse end if, eu simplesmente vou fazer o quê? Se eu não estiver enganado, vou colocar o nosso next, perfeito? E vou colocar o meu call. Se tiver errado, a gente corrige. Ou seja, esse next aqui vai fechar este for. Perfeito? E no demais, eu não mexo mais em nada. Ó. Vamos fazer uma observação? Vamos lá, ó. Vou salvar aqui. Vamos executar primeiramente sem debugarmos o código. E por último, a gente pode estar debugando. Perfeito? Para que fique mais claro o entendimento do que está funcionando no nosso código. Ó. Então, vou salvar aqui novamente. Não sei se realmente salvou ou não. E vamos, agora salvou, então agora vamos executar. Ó. Deixa eu sair aqui da minha seleção, cliquei em formulário. Vamos agora acompanhar se realmente classificou ambas as colunas, CAD itens. Vou clicar aqui na nossa caixinha. Vamos acompanhar. Aparentemente, ó, o Glitz é 1, 2, 3, 4, aparentemente funcionou perfeitamente. Como é que eu vou saber? Infelizmente eu vou ter que tirar um print, eu vou ter que comparar lá com o meu banco de dados só para realmente ter certeza. Ó. Então, tirei um print aqui. Vou fechar aqui meu formulário. Aparentemente está ok, ó. Vou só realmente confirmar o BD Excel. Vamos abrir aqui novamente o nosso banco de dados. E vamos colocar aqui esses valores lado a lado para que a gente possa ter a certeza que realmente funcionou agora a correção. Então, deixa eu fazer mais um corte aqui. Para que fique apenas as informações realmente necessárias para que a gente avalie. Ó. Então vamos lá. Ó. Vamos observar se realmente está funcionando ou não agora. Ó. Então vamos lá. Ó. O Glitz é 1, 2, 3, 4. Ó. Observe aqui o código Glitz. Ó. E ele realmente está como 1, 2, 3, 4. Ó. Repare. O Caio Concertos é o 12, 33, 16. Está aqui o 12, 33, 16. Realmente é o Caio Concertos. Ó. Observe. Ó. Que é o primeiro registro. Ou seja, eles trocaram de posição, porém acompanhou também a ordenação das colunas. Ó. A nível LTDA, ela que é o meu 1, 2, 3, meu quarto item, a nível LTDA foi parar onde? Ó? Foi parar aqui num dos meus últimos registros. Ó. Observe aqui. E o seu código realmente acompanhou juntamente com ela. Ó. Perfeito?
que é o meu último registro, é o SAV LTDA. Ó. Tá aqui o SAV LTDA. E observe aqui o código dele. E observe aqui o código dele também, ó. É o mesmo código, ó. Perfeito? Então, agora sim, ordenou de forma correta. Legal? Então, sabendo disso, vou fechar isso aqui. Vou salvar. E vamos só entender como é que está funcionando agora o nosso código, ó. Vou fechá-lo. Desenvolvedor. Visual Basic. Vamos colocar um ponto de ordenação. Um ponto de interrupção. Tanto faz eu colocar aqui como onde eu queira, ó. No meu caso aqui, eu não quero debugar desde o começo, porque eu sei que até aqui está funcionando, ó. Estava funcionando o nosso código. Então eu vou colocar o ponto de interrupção aqui, ó. Perfeito? Então vamos lá, ó. Vou clicar aqui mesmo. E vai para o meu código, aonde ficou o ponto de interrupção, ó. Ficou em amarelo, ó. Então vamos lá, ó. Vou colocar o cursor sobre a minha variável início. Ela está com o valor de 0. O total de itens tem 10, já subtraído 1. O meu list, ó, é o Gleidson Excel. O meu list aqui é o Caio Concertos, ó. Então lembre-se que o Gleidson, na hierarquia do alfabeto, está à frente de Caio. Ou seja, o Caio é o primeiro item comparado com o Gleidson, ó. Se eu pressionar a tecla F8, vou pressionar a tecla F8. Ele já entrou aqui na minha variável temporária e vai assumir o valor, ó. Assumir os valores. Vou voltar para o meu next call, ou seja, agora sim vai vir para cá, ó. O meu call está partindo de 0 e vai até o quê, ó? Vai até 2. Porém, como eu disse para vocês, como eu estou subtraindo esse 1 aqui, então vai de 0 a 1, ó. Então vou pressionar o F8 e voltou novamente para a minha variável temporária, ó. A temporária aqui, ó, é 12, 33 e 16, ou seja, aqui é o código do Caio, ó. Olha, observe aqui o Caio Concertos, ó. Repare, ó. Vou pressionar o F8. Observe aqui o que é que está listado aqui para a gente, Caio Concertos. Aqui também, Gleidson Excel. Já aqui, Gleidson Excel vai vir para temporário, ó. Então, a variável assumiu, a minha listagem, agora sim trocou de posição e permanece Caio Concertos, ó. Vou pressionar o F8, ó. F8, saiu da estrutura. Vai verificar agora o próximo, ó, Caio Concertos, e vai comparar com a nível LTDA. Como é a mesma posição, não vai entrar aqui dentro do temporário. Ou seja, ó, repare, ó. Então ele vai fazendo isso. Quando ele encontrar, ó, encontrou agora novamente, ó, o Rian, Gleidson Excel, ó. Como o Rian é maior que Gleidson Excel, então o Gleidson agora vai trocar de posição. Observe, ó, variável temporário está como Caio Concertos, ó. Repare. Perfeito? Caio Concertos estava na minha variável temporária. Meu list tá 1, 2, 3, 4, que é o código do Gleidson, ó. Então o código Gleidson também vai vir para a variável temporária. Repare, ó. Vou pressionar o F8. Variável temporário ficou com o valor de 1, 2, 3, 4, ó. E esse valor vai ser feito com ele, ó. Vou pressionar aqui o F8, observe aqui, ó, que está aqui o 1456 e está aqui o 1, 2, 3, 4, ó. Então, o que vai acontecer, ó? Vou pressionar o F8 novamente. A minha variável, nesse momento, ó, o 1456 vai herdar o que estiver na minha variável temporária, ou seja, o 12. 1, 2, 3, 4, que é o código do Gleidson, vai vir para a minha listagem, ó. Pressionei o F8, ó. E agora, o que é que eu vou estar fazendo, ó? Agora eu vou estar pegando o valor do Gleidson, ou seja, agora eu vou estar pegando a segunda coluna, que é a coluna com o nome do fornecedor, ou seja, eu já troquei a posição dos códigos fornecedores, já coloquei agora 1, 2, 3, 4, que é o código pertencente ao Gleidson, e agora tem que colocar o nome do fornecedor, que é o Gleidson, também na mesma posição, ó. F8, F8, F8 e F8, ó. Perfeito, ó. Legal? Então, basta eu tirar o ponto de opção, creio eu que você entendeu a lógica. Então, essa aula foi para correção da nossa programação, ó. Então, o que a gente vai estar aprendendo na próxima aula? Vamos entender aqui, ó. Aqui na minha caixa de itens, a ideia é, por exemplo, se eu souber o código fornecedor, o código Gleidson é 1, 2, 3, 4. Você há de concordar comigo. Então, se eu der um tab, ele já vai autocompletar. Aqui no nosso caso, ele nem vai autocompletar. Por quê? Porque o código do item já é uma outra coisa. Eu não vou estar trazendo o nome do fornecedor. Por quê? Porque se eu trouxer o nome do fornecedor e eu precisar atualizar um registro, ele vai ficar divergente, porque ele vai atualizar lá no meu banco de dados uma informação e o outro banco de dados que está com outro nome de fornecedor vai ficar desatualizado. Então, por isso que eu não vou estar buscando, não vou estar retornando o nome do fornecedor juntamente no meu cadastro de itens, pois eu já tenho o nome do fornecedor no meu cadastro de fornecedores. Perfeito? Então, só para questões didáticas mesmo, no próximo vídeo eu vou digitar aqui o código e ele vai autocompletar aqui abaixo com o código do fornecedor para você entender a lógica, ó. E claro, se eu não souber o código fornecedor, como é que eu faço então? Simplesmente eu venho aqui, vou selecionar
vai vir aqui buscar no nosso formulário, ó. Por exemplo, eu quero o código do fornecedor Gleitz Excel, ó, 1234. Deu duplo clique, ele vai jogar esse 1234 aqui para dentro desse objeto. E se eu precisasse também trazer o nome do Gleitz Excel, ele traria para cá, ó, para esse outro campo, ó. E vice-versa. Ou seja, se eu tivesse inúmeras colunas, eu pegaria todas as colunas, bastando dar o duplo clique na linha que eu desejo e jogar para dentro dos campos que eu desejo buscar. Perfeito? E aí, como eu disse, também é interessante que você aprenda não precisando criar um outro formulário. Você possivelmente poderia clicar aqui, em vez de abrir um outro formulário, ser redirecionado para uma outra tela, ou seja, uma outra página, selecionar também o listbox que está nessa página e ele te jogar também essas informações para dentro desses campos. Perfeito? Então eu quero ensinar de duas possibilidades, pelo menos, para que você faça o seu projeto e entenda qual é a melhor forma, a melhor solução para você. Legal? Então até o próximo vídeo. Valeu!